Olá, nós vamos tratar hoje de um tema, de um assunto muito recorrente, que foi me pedido, juntamente com o colega, o companheiro Simão, do nosso grupo chamado os Pejoteiros, né? PJ, que sempre está na vanguarda, né? Não tem esse negócio de falar PJ antigo, porque o PJ para mim sempre é da vanguarda, né? E aí, então, eu vou conversar, né, sobre o texto que foi já veiculado, já foi passado para nós dar uma olhada, dar uma lida, e eu também tive assim a sorte de dar uma olhada também no texto, na obra do Gessé de Souza, inclusive sobre a subcidadania brasileira, né, que é um pouco esse, esse primo gêmeo dessa obra, da realidade brasileira, como também aquela outra também da classe brasileira, também já pude também olhar também, não é? E, então, eu tentei fazer aqui alguns apontamentos, alguns escritos, né, sobre essa, essa obra. Eu vou tentar, então, repassar, porque ele achou melhor fazer assim, para depois fazer o debate. Evidentemente que o debate depois vão se ater mais aos vossos apontamentos, às vossas leituras, né? E eu que vou só tentar pontualizar, eu diria assim, o que fica mais tranquilo, né, para nós fazer a conversa depois e assim por diante. Se caso minha fala ajudar em alguma coisa, então aproveitemos então para o debate no próximo domingo, tá? Então é nesse sentido que eu gostaria de então estar aí colaborando, né? Já não digo já pondo o assunto, mas antecipando a fala, a conversa, para adiantar a nossa conversa para domingo, segundo a sugestão então do Simão. Achou melhor fazer assim essa dinâmica, né? Então vamos ver se vai dar certo. Então, meus colegas, eu andei pensando bastante e como sempre, eu acho que tem que discutir as coisas que vale a pena, né? E eu sempre digo que a nossa identidade é construída pela nossa história, né? A minha história é a minha história e ponto, né? E ninguém terá uma história idêntica à minha, e, quer dizer, e isso é o que faz a minha identidade assim por diante. Mas nesse caso que é da ralé brasileira, essa designação que o Gessé coloca, não é? Eu diria o seguinte, vamos logo ao ponto. Eu vou começar, talvez, sem antecipar, mas eu vou fazer, como é que diz assim, uma extração para depois tentar entrar propriamente do texto. Né? Três coisas eu gostaria de apontar. Né? Uma delas, isso já está veiculado em todo lugar que a gente abriu por aí, já está isso que eu vou dizer aqui, isso não é novidade que eu vou dizer, portanto, né? Talvez isso mais sinteticamente. Né? Penso que atrás da ralé brasileira, como ele bem aponta, está o quê? Está a classe média, evidentemente. Porque o que é a classe média? A classe média ela vive um pavor. Né? A classe média ela vive um pavor 24 horas por dia. Né? E a classe média é aquela situação do abre alas. Né? A classe média é aquela que buzina quando você está na frente do seu carro. Né? Porque a classe média é sempre aquela que tem o sentimento que você está tomando o lugar dela, lugar de. Né? Quando você está numa fila de banco, quando tem alguém meio te empurrando, é como quem diz, você está no meu lugar, sai da minha frente, né? Porque como aqui foi é uma sociedade como é que, escravocrática, né? Então sempre tem um escravo atrapalhando. Então, é nesse sentido. Né? Então, o buzinar ou colocar o carro na calçada, eles não vê nenhum problema nisso, porque está colocando o carro que é o lugar deles. E quando, que nem agora mesmo, não sei se viu lá em Santos, né, um desembargador que foi atuado, até levou a multa, que não pode, etc. O que ele fez? Ele ligou direto para o secretário, fez o maior escarcel, ainda rasgou a multa, né? Porque ele é o senhor classe média, onde já se viu alguém usurpar o seu lugar, mesmo ele usurpando uma questão de cidadania. Então, esse é o problema. Né? Então, eu diria que a classe média, ela inicia, na verdade, todos os golpes. Né? E por que ela inicia todos os golpes? Porque, na verdade, ela se sente mal em dividir o espaço com a... Estou olhando aqui no meu rascunhão, né? Ela se sente mal em dividir o espaço com a ralé, certo? E depois, a própria ralé, na verdade, se ajunta
como é que diz? A cruel classe média. E aí vai. Veja que situação. Se sente mal, depois se junta, né? Aquela que se olha no espelho e se vê maior do que ela realmente é. Esse é um dos primeiros pontos que eu gostaria de destacar. Depois, uma outra situação que também o Gessé, eu acho que nos põe bem nessa obra, que é o seguinte, ó, o que vai acontecendo gradativamente, o que é? Vai se desvendando uma espécie de uma imbecilidade da classe média, né? E também o oportunismo dos endinheirados, né? Dos que têm muito dinheiro, que é falsamente chamados, não é, de elites, né? Para fazer o quê? A classe média capataz dos endinheirados. É isso aí. Basta olhar os executivos de mala preta, como a gente chama, né? A classe média tem que aceitar isso e mudar o comportamento em relação aos trabalhadores, pobres e miseráveis, para ser classe média. Olha, recentemente saiu um artigo, se não me engano, não sei se foi na Folha de São Paulo, que eu andei dando uma olhada também, em que construtoras de Portugal, portuguesas, né, estão construindo imóveis, né, agora com a novidade, né, com um quarto de empregadas para acomodar o quê? Necessidades, né, de quê? Para acomodar brasileira. Um quarto para acomodar empregadas brasileiras. Também já vi, quer dizer, muitas vezes o quê? Gente que muda para os Estados Unidos, que está aqui, né, que é a classe médiazinha daqui do Brasil, muda para os Estados Unidos e lá consegue, como é que diz, arrumar uma casa e lá mantém, vamos chamar assim, entre aspas, uma empregada na sua casa, em cativeiro, porque mora nas Américas. Isso essa tal da elite do atraso, que é ali do Gessé, diz que ele está falando. É elite do atraso. Que dá mesmo aqui, que é a questão do ralé. Bom, então aqui, um atraso, né? Um atraso por quê? Por quê? Porque insistir em ter pessoas da ralé e pobre fazendo trabalhos domésticos com certeza mal remuneradas, né? Com certeza mal remuneradas, porque essa é a característica do trabalho doméstico, né? E criar e manter a pobreza que tem desdobramentos sérios sociais tremendos. Quer dizer, o Brasil, a gente sabe, está falido socialmente. O Brasil está falido socialmente, né? O Brasil deixou de investir no social há tempo, né? Há tempo. O Brasil não investe mais no social há tempo, né? E mesmo essa conversa de que está investindo no tecnológico também é pura conversa fiada, né? Basta olhar como é que estão os nossos institutos, né? Então, quer dizer, se ele está falido socialmente, o que acontece? E agora a classe média, né, leva essa classe, vamos chamar assim, para Portugal, depois de tanto trabalho para acabar com isso. O papel da classe média, na verdade, é o quê? É exigir um projeto nacional de políticas públicas sociais, veja bem, que tirem as pessoas da ralé e a classe trabalhadora mal remunerada e coloque mais pessoas na classe média e profissional, liberal, assim por diante. Esse é o discurso contradito que eu chamo, não é nem contraditório, é contradito. Ou seja, esse discurso que, vamos chamar assim, colocar pessoas na ascendência social, papapá, intelectual e financeira, é a mesma classe média que faz esse discurso. E muitas vezes nós entramos nesse discurso também, né? Quer dizer, e tanto do ponto de vista do ambiente rural, como do ambiente urbano. Quer dizer, bom, isso no fundo, o que é? É quase que exigir um fortalecimento do sociocapitalismo no Brasil. Agora, o que é mais dramático, que eu acho, a meu ver, desse ponto de vista, que o ódio do escravo, que ainda permanece, evidentemente, mas como, entre aspas, não existe mais escravos, esse ódio foi transferido
para o pobre e, sobretudo, para quem? Para o negro e a negra, para o mestiço e para a mestiça. O mesmo Gessé fala a quantidade de matança de negro nesse país. É uma coisa assombrosa, né? Quer dizer, somos moldados por instituições. Quer dizer, e o Instituto da Escravidão permanece vivo, intocável. Até hoje, na nossa sociedade, permanece esse instituto, com suas práticas escravocráticas. Esses dias mesmo soubemos aí a notícia, não é? De trabalho análogo à escravidão aqui em Minas Gerais, aqui pertinho de nós. Já que nunca questionamos isso. O fato é esse. O fato é esse, que nós nunca questionamos isso. Aí, mas espera aí, nunca questionamos. Porque nas nossas faculdades, nos nossos lugares, vamos chamar assim, da nervura intelectual, o que a gente faz com isso? Entende? Eu me lembro muito bem, quando entrou as cotas, entrou um pouco dessa situação aí, a rangedura que deu esse troço, né? Pela primeira vez no Brasil. Né? Porque nunca se mexia com isso. Né? E agora parou de vez de novo. Né? Então, outra coisa, a taxa de juros, né? Tarifas bancárias e dívidas públicas, o que são isso? São o quê? A verdadeira corrupção do Brasil. É isso que é a corrupção do Brasil. Quer dizer, os políticos são o quê? São os meros transportadores, são os meros aviãozinhos, vamos chamar assim, da real corrupção gigantesca do mercado financeiro. Do mercado financeiro, sim, senhores. Quer dizer, os bancos e as empresas privadas, né, se apoderam do patrimônio público, né, com toda a tranquilidade do mundo, como água, luz, né, agora dos recursos hídricos, do petróleo, né, aí, do pré-sal, como a gente sabe o que deu, o que está dando, agora da mineração. Qual é a luta do Bolsonaro agora? É vender o resto não, os fundos de minério que nós temos aí no solo amazônico e etc, etc. Né? Agora a água, olha a negociata aí com a água agora, né? Entende? O Tasso Gereissati é o grande sacerdote disso agora. Tudo isso está em jogo, né? Quer dizer, a luz, né? Que em Goiás mesmo, né? Anel, e aí vai embora o negócio, entende? Quer dizer, então, os transportes, né? A maioria dos transportes está virando tudo coisa privada, né? Entende? E ainda roubam fatias consideráveis de quê? Daquilo que devia ir para o social, que é do orçamento da União. E desta forma retiram toda a riqueza do povo brasileiro. Todos os dias, toda hora. Né? E sem ninguém perceber. Isso é muito soft. Né? Quem sabe disso, né? Quem está informado disso, ganha, né? Muito bem, são muito bem pagos para quê? Para fechar a boca, para ficar caladinho. Que são, na verdade, os grandes jornais e a mídia. E a grande mídia sabe muito bem disso. Quer dizer, e, por incrível que pareça, ninguém considera isso o que é corrupção. Ninguém considera isso corrupção. Quer dizer, mais de 400 deputados e também senadores, né? Como é que diz? São comprados, né? Para assinarem qualquer papel higiênico, tem que se dizer aqui, papel higiênicos sujos, né? Sujos, para quê? Para que seja enviado pelo mercado e assinadinho, ou seja, é uma corrupção legalizada, sem problema. Quer dizer, isso é estarrecedor demais, né? E assim vai. Quer dizer, então, por isso que o Gessé chama isso de líquido atraso, mas, por outro lado, como é que chama? Esse lance aqui da ralé dele é muito interessante nesse sentido, porque a gente tem que ter cuidado com esse conceito, né? Com esse conceito. Quem é que faz esse papel realmente? Né? Bom, então, essa elite brasileira é mesmo do saque e do atraso. É assim que eu quero definir. É do saque e do atraso. Entende bem? Me parece que nem chegou, como é que diz, aí nos primórdios da modernidade. E é isso que a gente precisa saber. E é isso que a gente precisa saber. Por isso que esse grupo, ou esse nosso grupo, acho que está de parabéns, e parabéns por quem teve essa iniciativa. Porque esse é debate que ninguém está fazendo por aí. Né? Isso a gente precisa saber. Porque isso está acontecendo. Essa é a nervura política desse país. Né? Bom, então, avançando. Então, um elemento central na construção da vida humana em sociedade é a referência que se constrói, né,
sobre a identidade e valores que diferenciam um grupo de outros. Não é? E essa dimensão ela é encontrada tanta em pequenas comunidades locais até alcançar o Estado-nação moderno. Isso que é a minha dúvida, se isso vale realmente para valer na nossa configuração brasileira. Né? Se nós já fomos, se nós somos, talvez para provocar, mas se nós somos ou fomos ou seremos modernos, se isso tem algum valor, na verdade, desse ponto de vista. Né? Gente, porque a minha pergunta é se nós somos, de fato, uma república. É isso. É isso que está em jogo aqui. Né? Bom, consolidadas, né, nos últimos séculos, né, as nações se tornaram o que? Referência para delimitação e acesso à cidadania. Né? E, sobretudo, atritando com as percepções em torno de garantias de direitos construídos pelos grupos locais, quer dizer, inseridos, né, em determinadas regiões que se conscrevem formalmente em uma nação. Isso é dado. Né? Quer dizer, no caso dos países periféricos, a construção da identidade como nação é sempre perpassada, né? É sempre perpassada pela idealização que desenvolve sobre os países centrais, numa relação complexa, né? Que revela dinâmicas herdadas dos processos de colonização e também de dominação. Quer dizer, em terras, e aqui vem um problema que o GC aponta muito bem, que eu fiz questão de anotar também, quer dizer, em terras tupiniquins, a construção social da ideia de brasileiridade caminhou por trilhas tortuosas, encontrando-se de tudo um pouco, muitas vezes operando em, como é que eu posso dizer aqui, em bases dicotômica mesmo. Quer dizer, busca de higienização e purificação racial, né? Enaltecendo a miscigenação, né? E a pluralidade étnica, né? Sentimento de inferioridade, né? Pelo desenvolvimento incompleto e celebração da suposta originalidade, flexibilidade, né? E a capacidade, como é que chama assim, da navegação social brasileira, né? Para se mencionar apenas os grandes eixos do debate social e político em torno da tal brasilidade. Bom, essa, a meu ver, é nessa esteira, né, que apresentamos, eu diria aqui, com toda a validade, eu chamaria aqui, e temos que valorizar, ou que aprendemos a valorizar, né, as ideias e debates propostos, né, por intelectuais de calibre, de um Gilberto Freire, de um Sérgio Buarque de Holanda, né, de um Florestan Fernandes, né, que agora está de aniversário esses dias, né, de Roberto da Mata, né, quer dizer, claro, nós temos crítica a todos eles, mas temos que reportá-los, né? Foi alguém que pôs a caneta, né? E dessa forma se consolidaram, na verdade, o quê? No imaginário social brasileiro, não apenas nos círculos, eu chamaria assim, acadêmicos, né? As noções da tal democracia racial, miscigenação étnica, a tal da cordialidade, não é? O jeitinho brasileiro e outras tantas que sempre nós percebemos que oscilam entre um centro de saudosismo, não é? Daquilo que nunca fomos, na verdade. Né? Que nunca fomos, na verdade. Uma nação 129 com instituições sólidas e desenvolvidas e, na verdade, e a celebração de nossas virtudes peculiares como um povo criativo, né? Flexível, aberto a interações sociais. É sobre toda essa história do pensamento
social brasileiro que o nosso pensador Gessé de Souza e seus colaboradores põem isso com clareza no seu livro, né? Nós estamos aqui a analisar. Então, a ralé brasileira, isso aqui eu estou nele já, né? Na ralé brasileira, a quem é e como vive, não é? Voltam sua crítica, que no mínimo é capaz de desconcertar, né? Desconcertar tanto os mais bem, como é que diz, resolvidos neoconservadores brasileiros, quanto aqueles, olha, quanto aqueles que sempre, como é que chama assim, rogaram para si a luta pela inclusão social, combate à pobreza, a superação das lacunas de acesso a direitos em diferentes frentes da cidadania contemporânea, como no caso gênero, raça, saúde, sistema penal e etc, etc, né? Um verdadeiro petardo, né, nas ideias medianas, bem resolvidas e confortáveis sobre a brasilidade. Quer dizer, o livro, na verdade, é algo que faz a gente pensar, porque ele demonstra em uma linguagem, eu diria assim, límpida, e também acessível, até mesmo, eu diria assim, até os menos familiarizados, né, na sociologia, com as narrativas acadêmicas também, do pensamento social brasileiro. Veja bem, que é frágil, né? Que são frágeis as ideias fundadoras do debate sobre a cultura nacional. Por isso que eu gostei muito de ler essa obra, né? Como também desconhecemos aqueles sobre os quais, como é que chama assim, tecemos pressupostos e explicações e abstrações, né? de todo momento. Os pobres, né? Vou trocar esse negócio aqui, os empobrecidos, ou melhor, para ser fiel à expressão incisiva, que na verdade aqui recorre Gessé de Souza, e no seu livro A Ralé Brasileira, é algo que faz a gente pensar muito nesse sentido mesmo, entende? Por exemplo, por quê? É também típico de qualquer sociedade, sobretudo as contemporâneas, assoladas, né, por uma crescente desigualdade interna, tanto em termos de renda, né, quanto de acesso e etc. Aqui vem muitos outros pensadores que ele faz assim a alusão com a maestria total. Por exemplo, o Pierre Bourdieu, não é? Que vai falar que dominava de capital simbólico, né? E também político, né? Construir ideias e pré-concepções sobre os menos favorecidos, que nunca coincide com sua real dinâmica de peculiaridade, né? Assim parece ser redundante, na verdade, afirmar que nós brasileiros, né? Vou passar aqui, que nós brasileiros, né, não conhecemos a pobreza, apesar dela nos assombrar a todo momento, seja no discurso político, econômico, seja na sociabilidade cotidiana. Esse é o ponto, né? Então, no entanto, a gente observa na linha, lendo, né, na verdade, o livro A Ralé Brasileira, vai além desse lugar comum e nos convida, realmente, aí sim, o Simon, acho que ele estava falando isso comigo esses dias, nos convida a um mergulho mais profundo nessa realidade. Quer dizer, abalando até mesmo os pilares que guiam o discurso politicamente correto e engajado em favor dos pobres, né? Nos interstícios, né? De quê? Nos interstícios de uma nação
ao mesmo tempo, vamos chamar assim, moderna, arcaica, profissionalizada, desqualificada, também institucionalizada e assim por diante, cordial, infelizmente bestializada, a ralé brasileira, né? Não se constituiria em mero acidente de percurso, né? Vamos dizer assim, como ele bem põe lá, não é? Como ele bem direciona, né? No seu raciocínio, essa situação, porque, no fundo, a direção que ele coloca aqui, não é? A direção ao desenvolvimento, como margem ao pensamento economicista e liberal, nem tão pouco estigma de uma nação ainda por construir. Quer dizer, o acesso a direito e, portanto, essa imagem, né, como imagem, melhor dito, assim, de muitos politicamente engajados no combate da pobreza, né, seria, melhor dito, a parte dessas classes sociais, né, como o próprio abstrato ou substrato de uma sociedade contemporânea, marcada pela centralidade do profissionalismo, o trabalho, seja lá, da educação, como caminho para o capital simbólico e cultural. Quer dizer, então, da impessoalidade de normas e regras formais e informais de convívio social. Bom, isso aqui parece ser muito teórico, mas nós temos que entrar também nessa dimensão. Porque a retórica, a semântica tomou conta até da esquerda. Eu conheço muitos companheiros militantes do debate que estão exatamente nesse discurso. Quer dizer, ao contrário de ser um deslocamento dessas tendências, quer dizer, ela é fruto justamente do quê? Dessas racionalizações as quais se organizam as sociabilidades do mundo atual, do mundo e no mundo atual. Quer dizer, longe de ser substrato do mal, como é que diz, do mal resolvido de nosso e ainda incompleto progresso econômico, social e político. Ou seja, ele ou ela é justamente parte constitutiva desse avanço para o passado, não é? E não necessariamente uma herança mal resolvida de nossa colonização lusitana, sempre acusada de todos os males da vida social brasileira. Isso é do livro dele, né? Você sabe que é de lá. Por isso que a elite, quando escuta isso do G7, tem vontade de desgoelar ele, porque aqui ele vai no cravo mesmo negócio. Entende? Então, veja bem, ao meu ver, o livro, ao meu ver não, está lá no livro, né? Só que aqui está sintetizado. O livro do livro de G7 cumpre, no mínimo, a função de deslocar as certezas, tanto no campo da academia, quanto no campo da praxis. Sobretudo, veja bem, dos ativistas em políticas, programas e projetos sociais. Ainda que a obra, com certeza, né, apresenta problemas, que vão desde da repetição de ideias, porque ele tem tanta vontade de afirmar seus argumentos, né, de bater firme para não deixar, como é que diz, ponta sem nó, que ele repete ideias. Tem isso lá também. E repete ideia até em demasia, ao meu ver, né? Passando por um certo desequilíbrio na construção dos debates em cada capítulo. E algumas interpretações questionáveis, né, dos discursos dos investigados, até chegar a uma lacuna mais propositivas e operativa de ação junto à complexidade dessa ralé brasileira, né? Agora, como é que eu posso dizer? Agora, ela merece ser lida e debatida, inclusive pelos menos afeitos a indiciocracias, né, das reflexões acadêmicas, né, sob pena de redundarmos, né, quer dizer, a todo instante, nossa bem-intencionada, mas fadada ao sucesso recorrente,
tentativa de construção de um país menos desigual e justo. E justo. E ponto final. Então, eu diria, colegas, que foi uma leitura muito rápida assim que eu tentei fazer do texto do colega, ou do colega, do Gessé, e diria o seguinte, para eu findar mesmo aqui, eu diria o seguinte, o aspecto, ou melhor dito, as questões, estou lendo aqui do coisa, né? Eu acho que ele pontua algumas questões bastante relevantes. Quer dizer, a impressão que nos dá é de que precisamos repensar, enquanto cidadãos, o nosso fazer social. De fato, né, estamos apenas absorvendo, né, e repetindo comportamentos, melhor dito, sem refletir sobre as perdas e ganhos desse processo. Eu penso, ao meu ver, que devemos, inclusive, né, como sujeitos históricos, né, como sujeitos históricos, né, propor uma nova dinâmica de convivência social. E assim ousar uma postura diferenciada. É uma proposição que me parece que o Gessé nos propõe com uma certa propriedade. Deixo aqui para nós conversar, para nosso debate, se é que isso aqui vai dar para nós conversar, então, no próximo domingo. Um abraço.